2021 não foi um ano muito animador, não só pela pandemia, mas porque vira e mexe recebíamos mais notícias sobre nossa economia, sobre a política e sobre o futuro do nosso país em geral. Mas houve quem pelo menos tentou fazer de 2021 um ano melhor, e alguns desses até conseguiram impactar positivamente o ano de muita gente. Outros, talvez num cenário melhor, poderiam conseguir melhores resultados. Por mais difícil que 21 tenha sido, é bom que nos lembremos de quem se destacou por ações positivas, pois é de ações assim que nós precisamos. É por isso que nesse vídeo eu vou falar dos 5 melhores políticos em 2021. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. É importante deixar claro de cara que esse vídeo é um vídeo opinativo e não uma tentativa de criar um ranking objetivo dos melhores políticos de 2021. Apesar disso, eu vou apresentar argumentos que nós do Manual do Brasil acreditamos que podem fazer a maioria das pessoas concordar que as ações desses políticos foram benéficas, mesmo que não se tenha aqui nenhuma intenção de votar ou pedir voto para nenhum desses nomes no futuro. Claro, como disse, sendo um vídeo opinativo, está sempre aberto ao debate e eu até espero que hajam muitas discordâncias. Por isso, deixe a sua opinião aqui nos nossos comentários. Mas o que nos fez optar por esses 5 nomes foi sobretudo o contexto que vivemos em 21 e como as ações desses políticos ajudaram nesse contexto específico. Eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhum desses políticos e nem afirmando que eles são os melhores políticos que todo o Brasil possui na atualidade, mas pelos nossos critérios, a atuação desses políticos teve uma representação simbólica diante dos maiores desafios de 21 para o Brasil. Pode até ser possível achar que outros políticos foram melhores em outros anos ou durante todos os seus mandatos, mas para esse ano especificamente, nossa lista fechou nesses 5 nomes que podem agradar a alguns e revoltar a outros. Também nessa lista, a ordem dos nomes não significa que é um melhor do que o outro. A ordem é super aleatória. Mas antes da gente falar nos nomes, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, já aperta esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos. E não esquece ainda de deixar o seu like e a sua opinião, e nesse vídeo é ainda mais importante. Como eu falava, a escolha dos nomes se deu pela união da conjuntura de 2021 e pelas ações dos políticos que impactaram essa conjuntura. Bem, como em 2020 nada foi mais impactante, em 2021 que a continuidade da pandemia e algo que marcou a própria pandemia em 21 foi, é claro, o início da campanha de vacinação. Por esse motivo, o primeiro nome da nossa lista é o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Você pode sequer considerá-lo como candidato por qualquer outro motivo, mas a realidade é que se não fosse pelo esforço de Dória e do governo de São Paulo, a vacinação no Brasil poderia ter se atrasado ainda mais. Enquanto o governo federal ignorava e-mails da Pfizer sobre uma proposta que poderia ter colocado o Brasil numa imensa vantagem durante a vacinação, Dória de fato tomou a ação e conseguiu as primeiras vacinas, possibilitando assim o início da imunização aqui no nosso país. O curioso é que mesmo com todo o esforço da vacinação, com toda a qualidade de gestão feita por Dória no estado de São Paulo, o nome do governador não desponta nas pesquisas. João Dória ainda não conseguiu transformar suas ações na pandemia e como governador do maior estado brasileiro em votos para a eleição presidencial. Portanto, por ter conseguido as primeiras vacinas, por ter colocado parte delas à disposição do SUS, por ter, de certo modo, forçado o governo a se apressar na campanha de vacinação, João Dória é o primeiro da nossa lista. Ainda sobre a pandemia, o segundo nome é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Dino aparece pelo desempenho do Maranhão contra a Covid. O estado nordestino chega em 21 como um dos que melhor combateram a pandemia. Daí você até pode dizer, é fácil, né, organizar a sociedade contra uma pandemia com uma população tão pequena e pouco adensada. Com certeza isso é um fato. Porém, primeiro é bom lembrar que o desempenho contra a pandemia costuma ser medido em termos relativos e não absolutos. Nesses casos, mortes por a cada 100 mil habitantes, e no meio do ano o Maranhão tinha por volta de 100 mortos a cada 100 mil habitantes. Um indicador só um pouco pior que o da Alemanha na época, e 1/3 do que ocorria nos estados com as piores situações. Segundo, e o mais importante, é que o Maranhão conseguiu se destacar mesmo sendo o estado mais pobre da nossa federação. Amado, odiado ou sendo indiferente a Flávio Dino, é impossível ignorar um feito como esse para se fazer parte da nossa lista aqui do canal. E como o Maranhão
conseguiu fazer esse feito? Muito bem, em primeiro lugar, como a gente falou no nosso vídeo sobre as nações que melhor lidaram com a pandemia, prontidão, nações, estados, municípios que se prepararam antes com antecedência, se saíram melhor mesmo. E não foi diferente no Maranhão. O governo do estado ouviu as primeiras impressões de especialistas sobre a pandemia e colocaram o Maranhão como provavelmente um dos estados que mais sentiram os efeitos da Covid-19 se mudanças drásticas não fossem implementadas rapidamente. Além da disponibilização de mais leitos e melhoria da rede pública de saúde, o governo do Maranhão apostou no trato descentralizado da pandemia, dividindo o estado em 18 sub-regiões, cada um contando com um ou mais hospitais que deveria estar próximo a 70 quilômetros das cidades que seriam atendidas, o que retirou o risco de colapsar as maiores cidades por falta de atendimento em cidades menores. Apesar do tratamento descentralizado, a administração do combate à pandemia era centralizada. Cada um dos hospitais de cada sub-região era administrado pelo Estado, e com a esmagadora maioria das unidades de pronto atendimento do Maranhão eram administradas pelo governo do Estado, na prática havia só uma rede única de médicos e profissionais de saúde, mas uma rede de atendimento muito coesa. E agora vamos ao terceiro nome. Ele, de certo modo, ainda está ligado ao trato com a pandemia, mas nem tanto no combate, mas no desdobrar da pandemia aqui no Brasil. No dia 4 de fevereiro, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, protocolou o pedido para a formação de uma CPI para investigar descaso, omissão e gastos indevidos no governo federal no combate à Covid-19. Essa CPI ficou conhecida como CPI da Covid. Investigou a oposição de membros do Executivo Federal, inclusive o próprio presidente, tinham contramedidas de distanciamento social consideradas essenciais na contenção da pandemia pela elite dos infectologistas de todo o mundo. Também investigou o emprego de dinheiro público em tratamentos que não tinham respaldo firme da comunidade científica, como a cloroquina. Mas acabou descobrindo também que o presidente havia ignorado mais de 80 e-mails da farmacêutica Pfizer sobre a venda de vacinas, além do escândalo da Prevent Senior, que adulterava prontuários para mascarar o número de mortes por Covid e realizava experimentos com pacientes sem o consentimento dos mesmos. Apesar de Randolfo ter protocolado esse pedido, o Senado parecia omisso em iniciar a CPI. Então os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, ambos do Cidadania, produziram um mandato de segurança, o qual o ministro do STF respondeu, determinando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizasse a abertura da CPI. Por todo o trabalho do senador frente à CPI da Covid, colocamos Randolfo Rodrigues como representante dessa CPI na nossa lista, por ser quem protocolou o seu pedido e por exercer a vice-presidência da comissão. Por isso, Randolfo, que nesse ano, como em outros, apareceu entre os 5 primeiros em diversas categorias no prêmio Congresso em Foco. Está entre os 5 e ele também está entre os 5 melhores políticos aqui do Manual do Brasil em 2021. Agora o quarto nome. Ela também é senadora e estava entre as primeiras posições em várias categorias do prêmio Congresso em Foco e que também atuou na CPI da Covid. É a senadora Simone Tebet, do MDB. Como Randolfo, também levou o prêmio como melhor senadora do ano, segundo o Congresso em Foco. Tebet originalmente não fazia parte da CPI da Covid, como nenhuma outra mulher, aliás, fazia parte. Mas como líder da bancada feminina e tendo em vista a extrema relevância dessa comissão, Tebet conseguiu do senador Omar Aziz, presidente da CPI, que houvesse prioridade de fala de pelo menos 2 senadoras por dia na lista de oradores inscritos. Então, mesmo que nenhuma mulher integrasse a comissão, elas se fizeram presentes em todas as reuniões, interrogando testemunhas e trazendo informações relevantes. A própria Simone Tebet, aliás, teve um papel fundamental. Foi ela quem conseguiu fazer com que o deputado Luiz Miranda revelasse que o então líder do governo, Ricardo Barros, estaria envolvido num esquema ilícito de compra de vacinas e foi através da senadora que foram reveladas fraudes no contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos. Além da sua liderança na bancada feminina, sua atuação na CPI da Covid, Tebet é membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Segurança Pública e da Comissão Mista do Orçamento. A senadora está na nossa lista por ter tido papel importante em 21 por sua atuação na CPI e por sua ascensão, que a fez se tornar pré-candidata à presidência da República pelo MDB. E nosso último nome não está ligado ao combate à pandemia, mas está altamente relacionado com outro tema que marcou o Brasil em 21 e deverá marcar em 22, que de certo modo tem marcado nos últimos 10 anos a polarização, e no caso mais recente, a polarização entre Lula e Bolsonaro. Então vocês podem até achar estranho esse último nome não ser Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandetta, Ciro Gomes ou Sérgio Moro, que são todos eles, assim como Dória e Tebet, políticos que desejam representar a terceira via, uma opção fora da polarização, com propostas que não se alinham completamente com nenhum dos dois lados. Mais estranho ainda é indicar como nome da lista de melhores políticos de 21 um político
político sem partido e sem cargo público atualmente. Mas o mérito de Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, não foi de exercer um cargo que lhe daria visibilidade para representar a terceira via, nem foi ser ele mesmo um potencial nome. Seu mérito foi de ser o principal articulador dessa terceira via, de manter em contato políticos ambiciosos com projetos próprios e em outras situações muito provavelmente adversários. O próprio Artung chegou a dizer que as conversas dentro da terceira via eram marcadas por vaidades e projetos pessoais e nunca descartou rachas, mas mesmo assim insistiu e até de certa maneira foi bem sucedido por um tempo em manter diálogo entre tão diferentes lideranças. Mas não é como se Artung defendesse o diálogo pelo diálogo. Ele foi bastante pragmático tanto ao afirmar que um candidato antipolarização deveria ter os dois pés na racionalidade, mas sem perder o apelo emocional, quanto ao demonstrar ter noção de que há uma enorme faixa do eleitorado indeciso entre Lula e Bolsonaro e sem vontade real em votar em nenhum dos dois. Como a pesquisa da Quest Genial no início de outubro de 21 demonstrou, quando apresentou um questionamento espontâneo aos seus entrevistados sem apresentar uma lista de candidatos selecionados. Nesse tipo de entrevista, 55% das pessoas afirmaram estar indeciso e não desejar nem Lula e nem Bolsonaro. 22 votariam em Lula, 17 votariam em Bolsonaro. A realidade é que a ilusão de que há somente duas opções faz com que quem não deseja Lula, mas teme mais Bolsonaro, que o petista acabe votando no petista. Quem não gosta de Bolsonaro, mas teme mais Lula, acabe votando no presidente para sua reeleição. E de fato você pode não gostar dos nomes disponíveis para a terceira via ou não acreditar que ela venha se concretizar, que é o que parece ser o mais provável nesse exato momento. Mas só de se tentar fazer política fora da polarização já é um motivo para estar presente aqui na nossa lista. O fato de ser tão difícil se gerar uma terceira via no Brasil em 21 já demonstra o valor de quem conseguiu manter esse diálogo, por mais pouco provável que pareça nesse início de 22 que ela venha se concretizar. Afinal, como disse no início do vídeo, o critério para se entrar nessa lista foi o que cada político representou no ano de 21. Artung, com todas as características devidas a ele e a terceira via, representou o diálogo de diferentes visões, visando um objetivo comum e a reação a essa polarização que existe hoje. E você? O que você acha? Há alguém aqui que você acredita não merecer estar na lista? E se há alguém aqui que você acredite merecer estar na lista? Qualquer sugestão de outro tema, deixa aqui no comentário e não deixa de compartilhar com todos os seus amigos e familiares e deixar o seu like. Valeu e até o próximo vídeo. De votar, errei. Será uma terceira via? Não, errei. O fato de ser tão difícil.